De volta com Boa Tarde Cidadão na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Estamos aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte para conversar com o Dr. André Lima, que é defensor e conosco vai falar a respeito dessa área tão importante que presta um enorme serviço a toda a comunidade do Estado. Bem-vindo, doutor André, ao Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui representando a Defensoria no seu programa. Prazer tê-lo conosco. E eu peço que, inicialmente, doutor André fale para o nosso telespectador qual é a função, o objetivo da Defensoria Pública. Robson, a Defensoria Pública tem a função de permitir que pessoas que não têm recursos financeiros possam ter acesso à justiça, possam ingressar na justiça, pleitear seus direitos, pedir a garantia dos seus direitos. E também tem outras funções. Nós fazemos defesa criminal também de pessoas que não possuem advogado e também atuamos de forma coletiva, tentando resolver problemas, por exemplo, com o poder público, com grandes empresas, intermediando os conflitos entre as partes. Então, o defensor público é o advogado da pessoa que não tem condição de pagar o advogado. Então, o Estado, na verdade, ele acaba garantindo esse direito de cidadania, né, de cidadão, que é o acesso à justiça para quem não tem condição de pagar. Porque a gente pensa que a justiça é gratuita, mas não é não. Não, exatamente. A justiça não é gratuita e a Defensoria Pública vem justamente com esse objetivo, de permitir que pessoas que não têm a menor condição de pagar um advogado, ou mesmo de pagar as custas, porque existem custas no processo, tem que ser pagas, perícia, tudo mais, tudo isso é pago. E quando a pessoa é assistida pela Defensoria Pública, tem a isenção desses pagamentos nos processos. Muito bem, doutor André, e falando para o nosso telespectador, dentro desta área de direito de família, que gera muitos casos aqui na Defensoria Pública, eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente sobre os direitos e os deveres dos casais quando se separam. Robson, quando as partes se separam, elas podem estar, por exemplo, em união estável, quando não são casadas no papel, ou elas podem estar efetivamente ter casado no cartório, na igreja, no papel. E existem dois procedimentos. Tem o divórcio, que é aquele que casou no papel, e existe a dissolução da união estável, que é aquele que nunca casou no papel. São aqueles casais que vivem juntos, né, o famoso morar junto. Então, isso se chama união estável. E quando eles separam, existem direitos que são relativos a eles, que são a divisão dos bens, a mudança do nome da mulher que adquiriu o nome do marido, ou do marido que adquiriu o nome da mulher, porque isso é possível também. E existem as questões relacionadas aos filhos, como guarda, visita, alimentos, e todas essas questões são discutidas nesse processo, seja o processo de dissolução de união estável, para quem nunca casou, ou o processo de divórcio para quem casou. E aí, no divórcio, o que mais se discute o que gera mais discussão é a divisão de bens, mais dúvidas. O que é que fica comigo? O que é que fica com a outra parte? Existem vários tipos de casamentos, né? Porque tem a união estável, que a gente já vai detalhar, mas também existe o casamento no papel, como se diz. Mas mesmo o casamento no papel tem vários tipos. Exatamente. Quais são? Existe. O mais comum é a comunhão parcial de bens. É a regra utilizada hoje em dia, porque as outras formas são muito pouco usadas. A comunhão total e a separação total quase não são mais usadas hoje em dia. Mas na comunhão parcial, basicamente, é o seguinte: o que foi adquirido depois que as pessoas começaram a morar juntas, casaram, passa a ser dos dois, passa a ser dividido. Então, quando mesmo que só um deles tenha custeado, passa a ser dos dois, e quando eles se separam, eles têm que dividir meio a meio, a não ser que façam um acordo de outra forma, mas isso tem que ser dividido. E, doutor André, no caso, por exemplo, quando você não casou oficialmente, nem com comunhão total, nem com comunhão parcial de bens. Neste caso, as pessoas que moram juntas, como se diz, como é que a regra funciona em caso de separação? Pronto, no caso da união estável, quem nunca casou no papel, a regra é a mesma regra da comunhão parcial de bens, ou seja, o que eles adquiriram depois que passaram a morar juntos, passa a ser dos dois. Mesmo, por exemplo, só o homem tenha pagado todos os bens que adquiriram ao longo do casamento, a mulher também tem direito à metade no momento do divórcio, no momento da dissolução da união estável. Isso vale para todas as formas de relacionamento, seja entre casais com homens, entre casais com mulheres, Exato. Ou entre casais com homem e mulher. Exatamente. Hoje o STF reconheceu a união estável homoafetiva, de maneira que pode haver casamento e união estável entre mulheres e entre homens. Aplicam-se as mesmas regras aplicáveis aos casais
de gêneros diferentes. Doutor André, uma coisa interessante é que geralmente quando há uma separação entre homem e mulher, sempre se imagina, se tem em mente que o homem paga pensão para a mulher. Pode acontecer o contrário? Sim, sim, nós já tivemos casos aqui, não, nem foram poucos, alguns casos já apareceram de homens pedindo alimentos às mulheres. Geralmente isso acontece quando os homens ficam com os filhos. Então eles têm direito a exigir que a mulher pague alguma coisa, alguma pensão, os alimentos para o filho que ficou com ele. E no caso de filhos, sejam filhos biológicos ou filhos adotados, a regra é a mesma para as pessoas casadas oficialmente no papel, ou mesmo as casadas, digamos aqui, estão juntas, as pessoas que têm união estável? Sim, as regras são as mesmas, independentemente do tipo de união, seja casamento ou união estável. E como funcionam as regras? A partir do momento que os pais se separam, passa a haver obrigações em relação aos filhos. Então, seja casamento ou união estável, o filho que ficou com o pai, por exemplo, a mãe tem direito à visitação, mas ao mesmo tempo, se o pai está criando, a mãe tem que pagar a pensão. E o contrário da mesma forma, se foi a mãe quem ficou com o filho, ela pode exigir que o pai pague pensão e o pai também pode pedir o direito de visitar o filho, de ter a convivência com ele. São esses dois pontos, a convivência do pai com o filho e os alimentos, a pensão. A pensão alimentícia, como se diz, ela é paga somente quando existem filhos do casal? Não, a pensão alimentícia pode ser paga também de mulher para homem ou de homem para mulher, ou seja, entre os casais. Independente de ter tido ou não filho? Independentemente, desde que se demonstre que a mulher dependia ou o homem dependia da mulher, da outra parte, no caso. Se um era sustentado pelo outro, pode pedir pensão a partir do momento que eles se separarem. Doutor André, e uma outra coisa importante também para a gente compartilhar com o nosso telespectador. Quando se fala em pensão alimentícia, tendo ou não tendo filhos, o casal, e de repente vamos dizer que o pai ou a mãe saiu e deixou os filhos, que poderia ter ficado com a mãe, mas não ficou, fica, por exemplo, com os avós tomando conta, ou algum outro parente que toma conta sempre dos filhos e acaba sendo os verdadeiros pais daqueles filhos que ficaram naquele casamento que se acabou. Num caso como esse, existe possibilidade dos avós ou responsáveis receberem essa pensão? Sim, o ideal é que, inclusive isso tem sido muito comum, o ideal é que essa pessoa que ficou cuidando das crianças procure a defensoria para regularizar a guarda e pedir a guarda definitiva, a guarda provisória, depois a guarda definitiva e também pedir no mesmo processo a pensão. Pode pedir em relação ao pai e à mãe, os dois têm a obrigação de pagar. Esses processos caminham com rapidez na justiça ou é muito lento? Sim, são rápidos. Os processos de alimentos são muito rápidos. Geralmente os juízes, se o processo estiver com boas provas, o juiz já defere logo os alimentos de início, logo que isso dá entrada no processo. E a guarda também já se defere a guarda provisória, para pelo menos aquele avô, aquela avó, o tio, ele poder viajar, poder andar despreocupado com o termo de guarda. E uma outra coisa que a gente pode falar também, estamos conversando aqui na própria Defensoria Pública com o doutor André Lima, que é defensor público do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui na comarca de Parnamirim. E eu gostaria que ele pudesse explicar sobre como é que funciona essa solicitação, por exemplo, de teste de DNA para as pessoas que não têm condição de pagar, mas que precisam comprovar se aquela pessoa, viva ou morta, é pai ou parente daquela pessoa que deveria ter direito em relação a esse parente. Sim, Robson. As pessoas que querem entrar com investigação de paternidade, não só paternidade, mas é possível até mesmo maternidade, nós já ajuizamos aqui uma ação de investigação de maternidade, havia dúvidas sobre a mãe, sobre quem era a mãe. E nesses casos... Porque tem muito caso de, às vezes, a mãe roubou da maternidade, ou trocou o filho da maternidade, né? Exatamente, foi exatamente esse caso. Uma mãe que se disse que seu filho tinha sido levado. Então, nós entramos com a ação de investigação e nessa ação, durante essa ação, o juiz defere e determina a realização de exame de DNA. Hoje o ITEP já tem uma cota mensal de exames judiciais que são feitos lá no ITEP. Então, a pessoa não precisa pagar nada, basta procurar a defensoria, informa que quer entrar com essa investigação de paternidade e nós pedimos um exame de DNA. Doutor André, e uma outra coisa, quando a gente fala a respeito de dívidas, em caso de falecimento dos pais, os filhos herdam as dívidas ou não?
No caso de falecimento, os filhos, os herdeiros, eles herdam não só os créditos, mas também os débitos. Em relação a alguns contratos, por exemplo, prevêem financiamentos e seguros, outros mais, prevêem que no caso de falecimento do titular, a dívida será quitada. Então, temos sempre que olhar o contrato. Mas nos demais casos, as dívidas sim são somadas com os créditos. Então, o que existe de crédito tem que ser somado com o que existe de dívida e o que sobrar fica para os herdeiros. Mas se os herdeiros só herdarem dívidas e não tiverem condição de pagar, como é que fica essa situação? Os herdeiros eles não podem herdar só dívidas. Se a pessoa que faleceu tiver deixado apenas dívidas, o herdeiro não vai ser responsabilizado por nada. Essa é uma responsabilidade que existe da herança, não dos herdeiros. Quem que paga essa conta? Se a herança não for suficiente para a dívida, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. Em regra, ninguém vai pagar. Exatamente. Ou paga quem perdeu, né? Exatamente. Doutor André, e um outro tópico que a gente poderia abordar também aqui no nosso programa são as regras de convivência dos pais separados, né, com os filhos, independente do tipo de casal. Se for entre homem e mulher, se for entre dois homens ou entre duas mulheres. Quais são as regras para a convivência com o filho ou com os filhos e também com os animais? Certo. De estimação. Robson, inicialmente, quanto aos filhos, nós tentamos aqui na Defensoria sempre, de início, um acordo, porque nós acreditamos que as melhores pessoas para definirem a forma de convivência com os filhos são os pais. Então, nós chamamos os dois, conversamos. Geralmente, em muitos casos, nós fazemos acordo. Se não houver acordo, pode dizer. Os filhos são ouvidos também? Em regra, não. Geralmente, não. Salvo se nós pedimos um estudo psicológico, e aí uma equipe multidisciplinar pode chegar a ouvir para definir com quem é melhor ficar. Mas, em regra, eles não são ouvidos. E qual é o parâmetro nesse caso, né, para, mesmo existindo um acordo entre os pais sobre a guarda das crianças, o compartilhamento dessa responsabilidade, como é que funciona, como é que se diz, em relação à maioria dos casos, dos acordos que são feitos? Isso varia muito de caso para caso. Existem casos em que a mulher quer ficar com os filhos, existem casos em que o homem é que quer ficar, existem casos de casais homoafetivos, então é o que eles realmente definirem, mas se não houver acordo, aí a justiça vai ouvir os pais, pode ouvir os filhos, se forem maiores de 12 anos, para saber a opinião deles, ou então pode ser feito um estudo por uma equipe para definir com quem é melhor ficar, se não houver acordo. Mas, em geral, por exemplo, não havendo acordo, pode ficar metade da semana com um, metade da semana com outro ou não? A regra é a guarda compartilhada. O que é essa guarda compartilhada? Não é metade com um, metade com outro, como parece ser. Na guarda compartilhada, a criança tem uma casa fixa. É a casa do pai, a casa da mãe ou a casa das duas mães, enfim. O que geralmente existe é que na guarda compartilhada apenas eles dividem responsabilidades. O pai e a mãe opinam sobre a escola, o pai e a mãe têm que aceitar que se a criança quiser viajar, o pai e a mãe têm que concordar, enquanto na guarda unilateral, só quem está com a guarda é que vai tomar essas decisões. E os bichinhos de estimação, como é que ficam no meio desse tumulto? Pois é, não existe ainda uma padronização, não existe norma, ainda lei. Atualmente, ainda os bichos, os animais de estimação, eles ainda são tratados como patrimônio, então eles ainda não possuem um regramento como possuem os filhos. Não existe ainda muita jurisprudência nesse sentido, mas já houve casos em que o juiz fixou, por exemplo, como se fosse uma guarda compartilhada, para a criança, o animal passar um tempo com dona, depois com a dona, mas não existe ainda nada assim sedimentado em lei, nem jurisprudência sobre o assunto. O caso é realmente avaliar cada caso para ver se trata de propriedade de um ou do outro. Muito bem. Agradeço a participação do Dr. André, defensor público do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Seja bem-vindo sempre e receba esse kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Robson. Boa tarde. Muito obrigado a todos os que estão assistindo e agradeço sempre o convite e a sua gentileza de sempre. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, cidadão. Continue ligado com a programação da Band Natal.